O que é Selic? É muito fácil te dizer que é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária para Controle da Inflação. Vamos lá a um estudo muito mais profundo sobre isso. Eu vou ter que te explicar com base no PIB do país qual a função da Selic, qual a importância dela no cenário econômico do nosso país e dos nossos investimentos. Vamos lá, se a Selic é a taxa básica de juros da economia, ela é uma referência para os empréstimos entre os bancos, para os empréstimos entre pessoas físicas e instituições financeiras, pessoas físicas e o governo, no caso do Tesouro Nacional, empréstimos entre todo o sistema financeiro que usa a taxa Selic e outras taxas como referência. No caso aqui, a gente vai falar de taxa Selic e qual a importância dela nesse cenário financeiro, no contexto da nossa economia a nível nacional. Para isso, eu preciso fazer um gráfico aqui no quadro para que você entenda o passo a passo. Por que a Selic é uma taxa de referência de juros da economia, uma referência então para todas as pessoas que trocam empréstimos, e como ela afeta o PIB, o Produto Interno Bruto do nosso país, que é a referência da produção de produtos e serviços. Então vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico que representa a capacidade instalada das nossas indústrias, das nossas empresas, das pessoas que trabalham, dos serviços. Qual que é a capacidade máxima e a capacidade mínima de produção do nosso país? O que ele suporta? O que ele aguenta fazer? Então, aqui seria a capacidade máxima e aqui embaixo a capacidade mínima de produção. Se o país tem uma capacidade de produção máxima, quer dizer que quando a capacidade produtiva está no seu nível máximo, isso indica que o país está produzindo, está crescendo, o PIB do país está em crescimento, as pessoas estão empregadas, as pessoas estão ganhando dinheiro, consumindo, comprando produtos. Então, o PIB, o que vai acontecer com o PIB do país? Que é a produção de bens, produtos e serviços. Se a gente tem uma economia que está aquecida, o nosso PIB vai subir, não vai? Ele está ascendente. Mas o que acontece? Se o PIB está subindo, isso indica que as pessoas estão comprando mais, que a economia está aquecida, que a indústria está fabricando muitos produtos. E as pessoas comprando mais, eu já falei em outro vídeo, o que acontece? Qual que é o efeito que tem na economia do país? Então, qual que é o efeito do alto consumo, do crescimento da produção, de uma economia aquecida, uma economia do país aquecida? O efeito é inflação. Eu já expliquei no vídeo sobre inflação, que inflação é o aumento do preço de produtos e serviços, ou seja, medido pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Se o país está produzindo muito e começa a surgir inflação, ou seja, aumento de preço, entra em cena o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e vai utilizar um mecanismo para frear a inflação. Que mecanismo é esse? A Selic. A Selic, como eu disse, é a taxa básica de juros da economia. Se ela está baixa, quer dizer que as empresas têm mais acesso ao crédito, as pessoas têm mais acesso ao crédito, as pessoas conseguem comprar carro, geladeira, imóveis, patrimônio, e as empresas estão produzindo, porque elas têm acesso a esse crédito com uma Selic baixa, ou seja, juros baixos, que é o que gera inflação, o alto consumo. Então o Copom vem aqui e decide aumentar a taxa Selic. Se ele aumenta a taxa Selic, o que ele faz? Ele está diminuindo o acesso ao crédito. As pessoas vão deixar de comprar carro, veículos, porque os juros subiram, vão deixar de pegar dinheiro emprestado nos bancos porque os juros estão mais altos. As empresas não vão pegar esse dinheiro emprestado nos bancos porque o juros está alto. Então a economia começa a desacelerar. As pessoas começam a diminuir o consumo.
E aí é uma forma de diminuir a inflação. Ou seja, o PIB do país vai ser controlado, não sobe e desce, dependendo de inflação e Selic. Aqui embaixo, a gente vai ter um outro fator. Para pensar comigo. Você deve estar se perguntando, mas então, se ele subiu a Selic e a inflação começou a cair, quer dizer que a economia está desacelerada, as pessoas começam a ficar desempregadas, as empresas começam a entrar em recessão e a gente começa a ter uma recessão no país, começa a ter crise financeira no país. Isso acontece? Sim, é verdade. Se a produção diminui, o PIB diminui, quer dizer que o país pode passar por uma crise financeira e aí isso é muito grave, porque o país pode entrar em um colapso financeiro. E aí entra de novo o Copom em ação e vai fazer o que com a Selic? Ele vai baixar a Selic, ele vai retornar o acesso ao crédito para as pessoas, para as empresas, para as instituições e a economia volta a crescer, volta a gerar emprego, as pessoas começam a consumir novamente e isso é uma história cíclica de sobe e desce da nossa economia, do nosso PIB. Tudo baseado na capacidade instalada. Então o PIB, o nosso Produto Interno Bruto, ele vai viver sempre oscilando, o que deve ser sempre ascendente, principalmente em países em crescimento econômico, por exemplo, o Brasil, o PIB deve estar sempre ascendente, mesmo passando por essas oscilações, esses altos e baixos, para um controle da inflação. Então, a Selic é o mecanismo utilizado pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, pelo Banco Central, para o controle da inflação no país, diante da capacidade instalada da nossa produção de bens, de produtos e serviços. Olha só como ela é importante em todo esse cenário.